Ufa! Vamos começar o vídeo de hoje de uma forma diferente, mas claro, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, caso não me conheça. Eu sou o Felipe e não tem jeito, né, meus amigos? Como já diria Galvão Bueno, haja coração. Toda a Copa do Mundo é assim, quando entra nessa fase de mata, é o coração na garganta, não tem jeito. E esse Brasil e Japão trouxe os ingredientes mais emocionantes possíveis, né? Já era esperado uma partida bastante difícil. Não é o mesmo Japão de 20 anos atrás, né, que o Brasil enfrentou na Copa de 2006, que sempre foi um time muito organizado, muito rápido, mas que acabava sucumbindo, né? Então o Brasil, historicamente, na maioria das partidas diante do Japão, sempre goleou a equipe asiática. Mas, se a gente pegar aí nos últimos anos, o Japão foi evoluindo, inclusive nas últimas 3 Copas, já contando com essa, chegou na segunda fase, né? E realmente ameaçava surpreender. Não havia perdido nenhuma partida nessa Copa do Mundo, então sabíamos que ia ser um jogo difícil, de paciência, mas o que me surpreendeu logo de início do jogo foi a postura do Japão, que resolveu jogar como o Japão de antigamente, colocando o time todo lá atrás e só jogando no erro do Brasil. E foi assim que saiu o gol japonês no primeiro tempo, que é até uma injustiça, né? Porque o Brasil dominou o jogo inteiro, o Japão não havia finalizado nenhuma vez. Aí no erro de um passe ali do Danilo, o Japão recuperou a bola e aí ele ainda acerta o chute no cantinho sem chance pro Alisson. Então assim, foi uma soma de azar. E aí já vem na nossa mente, meu Deus, será que vamos ser eliminados de uma forma tão cruel assim, né, por uma equipe tão mais fraca, jogando no nosso erro, e aí nesse único erro vai ser o gol da eliminação? E aí o Brasil não se descontrolou, aí que vem a parte mental, a inteligência emocional e tudo mais. O Brasil seguiu dominando o jogo como tinha que dominar, e é óbvio, estando na frente do placar, o Japão aí que ia manter a postura mesmo de só jogar no contra-ataque. E aí ainda vira o primeiro para o segundo tempo com o Japão em vantagem, mas aí no segundo tempo, né, o Casemiro empata, o Casemiro que vinha fazendo um mau primeiro tempo, né, tomou o cartão amarelo, tava lembrando aquele Casemiro do primeiro jogo contra o Marrocos, já tava causando alguma preocupação, o Ancelotti já tinha colocado o Fabinho para aquecer, e aí o Casemiro vai lá e empata com um gol de cabeça, já aliviando bastante a equipe e nós torcedores como um todo, de não ficar mais atrás do placar. Essa era a temática do jogo. Seguir buscando a vitória até o final do jogo para não ir para uma prorrogação, que é muito mais desgaste. E aí o Ancelotti coloca o Martinelli, aí é a estrela do técnico, né? Sabe muito bem fazer a leitura do jogo, muita gente pedindo o Neymar, enfim, né? Ele ia colocar o Neymar caso o Brasil não empatasse, porque aí era uma outra configuração. Mas aí, como o Brasil empatou, ele mudou ali a estratégia, colocou o Martinelli, porque é um jogo rápido, né? Já tinha colocado o Endrick no intervalo. E aí o Brasil seguiu martelando, martelando. E o gol era questão de tempo. Se não saísse no tempo normal, fatalmente sairia na prorrogação. E aí, graças ao bom Deus, saiu ali, faltando 2 minutos para acabar o jogo, para não ter esse desgaste da prorrogação. Fica aqui o nosso respeito ao Japão, que é uma equipe que realmente nos deu muito trabalho, cresceu muito nos últimos anos, mas cá entre nós, o Japão passar pelo Brasil, aqui é Brasil, meus queridos. Não dava, né? Sem condição, nem passava pela minha cabeça uma eliminação. E caso ocorresse esse desastre, depois do 7-1 seria uma das maiores humilhações da história do futebol brasileiro, né? Ser eliminado tão precocemente, mas fora de cogitação. Agora o Brasil aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim, que eu acredito que qualquer um dos dois adversários que vierem são qualificados, porém mais tranquilos que o Japão. Eu acho que a gente pegou um jogo mais difícil nessas 16 avos do que vai ter nas oitavas de finais. E aí já projetando lá na frente umas quartas de finais, já tem o risco de pegar uma Inglaterra, se ela passar, né? Ou mesmo Equador ou México, que pode ter uma surpresa ali.
Então vamos seguir fortes, né? O time segue evoluindo, fez um jogo excelente hoje. Tomou esse susto de sair perdendo por 1-0, mas soube ter o controle da partida os 90 minutos. Então estamos aliviados, seguimos em frente e nos vemos então depois do próximo jogo. E se Deus quiser, com mais uma classificação. Como sempre, peço o seu apoio, que é muito importante, deixando seu like, ativando o sininho de notificações para sempre receberem os nossos conteúdos em primeira mão. E vamos lá, caso não tenha se inscrito ainda no canal, só clicar aqui embaixo para se inscrever, não custa nada, é de graça. E é isso. E vai, Brasil!